A candidíase é uma doença infecciosa causada pela proliferação de fungos, principalmente a Candida albicans, levando à inflamação da vagina e podendo se estender para a vulva e para toda a região do períneo. A simples presença da cândida, ela não indica doença. Na realidade, a doença só ocorre quando acontece um desequilíbrio na flora vaginal da mulher. Ocorre em todas as idades, né? Desde a infância até a menopausa, sendo mais comum no período reprodutivo da mulher. Sabe-se que pelo menos 75% das mulheres vão apresentar um episódio de candidíase. E metade delas pode ter um episódio de reincidiva. Geralmente, a candidíase, ela acontece em mulheres durante a gestação, né? E em pessoas com doenças crônicas, como diabetes mellitus descompensada, pessoas com imunodeficiência, como por exemplo HIV, ou uso crônico de corticoide, ou em pessoas também que fazem uso inadequado, às vezes, de antibiótico, né? Fazem uso direto de antibiótico. E também em alterações comportamentais, como por exemplo no verão, aumenta-se muito a incidência de candidíase, seja pelo uso incorreto de absorventes diários ou absorventes internos, roupas sintéticas que aumentam a temperatura e a umidade da vagina, aumentando assim muito, né, a proliferação dos fungos. Os sintomas dependem muito do grau da doença. Basicamente, ela é caracterizada pela presença de prurido e ardor na região genital, acompanhado de uma secreção grumosa de aspecto de leite coalhado, que pode levar a uma inflamação intensa na vulva da vagina, podendo ocasionar até fissura, causando dor ao urinar e dor também ao ter relação sexual. O diagnóstico é um diagnóstico predominantemente clínico. Apresenta-se as queixas, né, a paciente, e alteração no trato genital. E assim é feito o diagnóstico, mas também, em casos duvidosos, pode ser feito um exame vaginal, onde se é possível observar no microscópio a presença desse fungo. E também o exame de cultura, né, que fica reservado mais para os casos de várias reincidivas ou de difícil tratamento. O tratamento é baseado em antifúngico, preferencialmente por via oral, associado a cremes e pomadas de corticoide de uso tópico para aliviar o sintoma, exceto as grávidas que não podem usar esses antifúngicos, né? Geralmente as grávidas elas usam mais as pomadas. E só a medicação, ela não impede a reincidiva. O mais importante de tudo é corrigir os hábitos inadequados para diminuir essas frequências de reincidiva, como por exemplo evitar o uso de protetores diários, evitar duchas vaginais, evitar o uso de roupas íntimas sintéticas que aumenta a temperatura e dificulta, né, a respiração. E evitar também o uso de roupas de banho úmida por longos períodos de tempo. Eu vou falar também um pouquinho sobre a tricomoníase, que diferente da candidíase, ela é uma doença provocada por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis. Muitas mulheres são assintomáticas e só descobrem o problema
quando ela vai fazer um exame ginecológico chamado Papa Nicolau. Os sintomas é um corrimento que, deixa eu ver se consigo mostrar melhor. Esse corrimento é meio esverdeado, que tem um odor bastante desagradável, principalmente na relação sexual. É um cheiro parecido com peixe, né? E é um cheiro muito desagradável, um mau cheiro, né? E ele pode vir acompanhado de prurido, coceira na região genital e geralmente o homem não tem sintomas nenhum. O diagnóstico é feito através de um exame chamado Papa Nicolau. E também pelo um exame que chama afresco, né, onde se colhe o material, né, e é colocado na lâmina e pelo microscópio o profissional consegue ver o flagelo se mexendo, né. O tratamento é feito através de cremes vaginais e também por via oral, né, é utilizado muito um medicamento chamado metronidazol. E a tricomoníase, ela causa uma consequência grave em mulheres gestantes, né? Que, como por exemplo, pode acontecer a ruptura prematura da membrana e o bebê nascer prematuro por conta da tricomoníase. Olá, eu me chamo Letícia. Eu vou falar uma das causas da vulvovaginite, que é atrofia vaginal ou a vaginite atrófica. É definida como a secagem ou a inflamação das paredes vaginais, causada por uma redução na produção de estrogênio após a menopausa durante a amamentação. Então, aqui a gente tem uma vagina saudável e uma vagina com atrofia vulvovaginal. Aqui a gente tem um recobrimento vaginal grosso e úmido, já aqui com a atrofia eu tenho um recobrimento vaginal fino e seco. Já aqui tenho da parede vaginais elásticas e presença da lubrificação vaginal. Já aqui eu tenho a diminuição da elasticidade, a secura vaginal e o acurtamento da vagina. Então, fatores do risco não pode ter o tabagismo ou atividades sexuais, a falta de atividades sexuais. E o tratamento é usar a lubrificação, que é o lubrificante à base de água. Boa noite, meu nome é Paloma. Eu vou estar falando das causas da vulvovaginite, como bactéria, fungos, vírus, parasitas, fatores ambientais, DSTs, químicos, menopausa, vulvovaginite no específico. Por exemplo, bactérias, metade das mulheres tem, né? Que é uma bactéria que ela traz um corrimento branco, acinzentado, pode ter cheiro ou não, né? O fungos por exemplo, também que a maioria das mulheres tem ou já tiveram, né? A candidíase, né? Ela também causa e desenvolve a vulvovaginite. O vírus é o HPV, a herpes, né? E os parasitas vermes, piolho, e ele causa uma certa inflamação na vulva, né, na vagina. Os fatores ambientais, por exemplo, são calças apertadas, né? A gente vive numa região muito quente, então uma vagina ela precisa de uma respiração. Então a calcinha também, por exemplo, existe calcinhas adequadas para usar, não é todo tipo de calcinha que você pode usar, né? Não é qualquer calcinha que ela é adequada à vagina. Por exemplo, é recomendado até que não se use calcinha durante a noite, né, na noite dormida, para poder dar aquela respirada, né, na vagina. DSTs também, né, as doenças sexualmente transmissíveis, todo mundo conhece também, ela tá aí o desenvolvimento da vulvovaginite, né. Os fatores químicos é sabonete também, sabonete íntimo, né, creme, alguns perfumezinhos de cheiro para vagina, né, também que é vendido, comprado por algumas mulheres. Também tem que saber usar corretamente e saber o certo, comprar o produto certo, né, o sabonete íntimo, o creme certo para poder usar na vagina, né. E basicamente é isso, pessoal. Essas são as causas. Muito obrigada.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Kelly Nobre e eu vou falar sobre os fatores de riscos e sintomas da vulvadinite. Os fatores de risco são alterações hormonais, tais aquelas decorrentes da gravidez, uso de pílulas anticoncepcionais ou menopausa, atividade sexual, ter uma doença sexualmente transmissível. É importante ressaltar o uso importante da camisinha, para o parceiro contaminado não passar para sua parceira. Uso prolongado de medicamentos, como antibióticos e esteroides. Então, a mulher que se enquadra em um desses fatores, ela pode sim desenvolver uma vulvovaginite. Aos sintomas. Sintomas são corrimento esbranquiçado, esverdeado, amarelado, com odor fétido, forte, coceira, ardência ao urinar, dor ao manter relação sexual, pode até ter cólica, ter corrimento, sangramento. O que é? Você, não é um sangramento, é a minha menstruação? Não, não é, é um sintomas. Mas nem toda mulher ela vai apresentar sintomas, tá? Então, você mulher que se enquadra em um desses fatores ou sintomas, busque uma unidade de saúde e procure seu ginecologista. Obrigada, pessoal! Vulvovaginite. É possível diagnosticar a vulvovaginite analisando os sintomas. Em alguns casos, é feita com a coleta de uma secreção vaginal e, em outros casos mais raros, a biópsia da vulva. O tratamento de vulvovaginite se dá com metronidazol, secnidazol, tinidazol. Metronidazol é o medicamento mais comum. É 2 gramas via oral, dose única. Doença sexualmente transmissível deve ser tratada com o parceiro e ela também é diagnosticada com sorologia.